No final de 2021, aqui no Templo de Salomão, nós demos este alerta para mais de 12 mil pessoas. Preste atenção. Preste muita atenção à mensagem que o Espírito Santo vai trazer para você agora. Como diz aqui o texto sagrado, em 2 Timóteo 3, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ou seja, a palavra de Deus em várias partes nos alerta sobre o tempo dos últimos dias. E eu sei que muitos vão dizer: ah, mas como é que a gente sabe que a gente está nos últimos dias? Desde sempre se fala dos últimos dias, se fala do fim do mundo, e o mundo está aí. Pois é. Basta você olhar como Jesus disse. Quando você olha o céu e você vê as nuvens carregadas, você sabe quando vai chover. Então você olha os sinais e se prepara para o tempo que vai ser feito. Se é calor, se é frio, se é chuva, você se prepara de acordo com aquele tempo. Então, Deus também deixou os sinais para indicar quando seriam estes tempos. Então, ele diz que estes tempos seriam marcados por isto que nós vamos ler agora. Tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, homens e mulheres, não é? Não quer dizer aqui só o homem, mas pessoas amantes de si mesmas. Avarentos, quer dizer, materialistas. Presunçosos. O que é ser presunçoso? Presunçoso é você achar que sabe. E hoje você vê isso aos montes. Sempre houve esse tipo de pessoa no mundo, mas hoje você vê isso em abundância, isso se multiplicou, está se tornando a maioria. A maioria das pessoas que você encontra por aí, você vai encontrar gente que faz parte desse rol aqui de pessoas que marcarão o final dos tempos. Então, pessoas presunçosas, pessoas que se acham, que sabem, que podem, enfim, que não precisam das outras, não precisam de Deus, enfim, pessoas de nariz empinado. Soberbos, blasfemos, quer dizer, que vão xingar a Deus, que vão desprezar a Deus, que vão dizer que Deus é tudo de ruim. Vão se tornar inimigos de Deus. Desobedientes a pais e mães. Isso aqui não precisa nem falar. Quem é pai e mãe sabe muito bem. Ingratos, profanos. Profano é o oposto de sagrado. Quando você vê pessoas nos filmes, nas séries, na TV, você vê os palavrões, numa lista de palavrões, você vê o nome de Deus, o nome de Jesus no meio dos palavrões, é isso que você está vendo, um exemplo de pessoas profanas, que jogam ao chão as coisas sagradas, pisam sobre as coisas sagradas, sem afeto natural, irreconciliáveis. Quer dizer, não há paz com essas pessoas, não há acordo com essas pessoas. Não dá para arrazoar com essas pessoas. Caluniadores. Fake news virou moda. Incontinentes. Cruéis. Sem amor para com os bons. Traidores.
obstinados, quer dizer, teimosos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres, dos deleites, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, hipocrisia, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Ou seja, quando você olha tudo isso aqui, parece que você está assistindo o quê? O noticiário, parece que você está convivendo no meio do que você vê todos os dias ao seu redor. É o que marcaria o final dos tempos. Então, a palavra nos alerta que no final dos tempos viriam dias trabalhosos, dias difíceis, dias em que nós vamos enfrentar lutas como nunca antes, nem nós e nem os nossos antepassados enfrentaram. Assim seriam os últimos dias, dias que nós estamos vivendo agora. E se você parar e analisar, 2021 foi pior que 2020, que foi pior que 2019, que foi pior que 2018. E assim está caminhando a humanidade. Então nós estamos terminando este ano pior do que o ano passado. E isso não sou eu que estou falando, torcendo, não, eu estou falando o que é, que você confere tanto na pele, você percebe isso na sua pele, você vê isso ao redor e você vê isso nas Escrituras Sagradas. Ou seja, as profecias estão se cumprindo. E nós estamos agora chegando a 2022. E a gente sente que as coisas estão acontecendo rapidamente. Você vê que as coisas estão acontecendo de forma que foge à lógica. Foge a tudo que você aprendeu como certo. E isso está se multiplicando de forma que se você fala contrário a isso, você é que é o errado, você é o que é o maluco. É ou não é? Sim ou não? Você é maluco. Mas nós estamos vivendo os últimos dias. É assim que vai ser. E vai ficar pior. Eu estou falando para você, para que quando aconteça, você se lembre, o bispo falou, eu passei o ano novo lá no templo de Salomão e ele avisou. Eu estou avisando você, eu estou avisando a você, eu estou avisando a toda a igreja, eu estou avisando a todos os servos de Deus, aqueles que creem em Deus, os incrédulos que não creem, mas estou avisando como testemunho para os incrédulos que não creem, porque quando acontecer, eles vão lembrar que eles ouviram. Eu estou falando para você a palavra de Deus. Não é com alegria que eu falo isso. Eu gostaria de falar para você o que você vai gostar, sair daqui soltando fogos e puxa, que legal, que reunião legal, poxa, vai arrebentar 2022. Mas eu não posso deixar de falar a verdade para você. Nós vamos ter dias trabalhosos, dias difíceis, dias em que tudo isso aqui vai se multiplicar. Que as pessoas vão crer menos em Deus, vão abandonar a fé, vão se tornar contra tudo que é certo, o errado vai se tornar cada vez mais o certo e o certo o errado. Este foi um trecho da Vigília da Virada de 21 para 22 aqui no Templo de Salomão. Nós falávamos desta passagem bíblica que prevê dias trabalhosos no final dos tempos. E nós estamos já vendo isso acontecer. 2022 já começa com uma guerra, a invasão russa à Ucrânia. Mas o Senhor Jesus, no mesmo capítulo em que ele falou da guerra e rumores de guerra como sinais do final dos tempos, ele também disse lá em Mateus 24 e versículos 37 em diante, que como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, as pessoas, como nos dias de Noé, que simplesmente ignoraram a sua pregação, ignoraram o seu testemunho, pois ele passou cerca de 100 anos construindo a arca, no meio do nada, no meio do deserto. Então, aquilo foi alvo de chacota, foi alvo de burlas das pessoas. E elas não atentaram para o que ele avisava. Está vindo o dilúvio, o juízo de Deus virá sobre a terra, e etc, etc. Ninguém deu ouvido, mas simplesmente seguiu com a sua vida, dizendo, velho maluco, esse velho maluco. Hoje também, as pessoas tratam aqueles que falam deste assunto como malucos, os malucos religiosos. Os malucos religiosos, aqueles que ficam sempre falando, qualquer coisinha que acontece, é um sinal do fim do mundo, é um sinal do fim do mundo. Ninguém quer ouvir, é óbvio que ninguém quer ouvir. Nós não estamos aqui torcendo, porque o fim do mundo será uma coisa trágica. Jesus falou novamente neste capítulo, que você que gostaria de saber mais a respeito deveria ler com muita cautela, muita atenção, muita reflexão, 24 de Mateus. Ele também disse aqui no versículo 21, haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então pense das coisas que já aconteceram neste mundo. Pense aí, desde o dilúvio, vamos falar aí do dilúvio, que foi uma das coisas que aconteceu, uma das aflições que aconteceu neste mundo. Quando você viu lá imagens de Petrópolis, não é? Os deslizamentos, você viu lá as enchentes, você viu pessoas sendo levadas, carros, casas, gente sendo levada pelas enchentes. Aquilo ali foi nada, absolutamente nada comparado ao dilúvio, que foi algo de 40 dias e 40 noites no mundo inteiro. Então, você pode imaginar como foi. Então, nós vimos isso. Você viu lá no Capitólio, em Minas Gerais, aquela rocha que caiu em cima dos barcos, das pessoas. Em um minuto elas estavam desfrutando de uma visita em um lugar paradisíaco. No próximo minuto, elas estavam debaixo daquele lago, soterradas, debaixo de uma pedra enorme, sem nem saber o que lhes atingiu. E você sabe que a palavra diz que no final dos tempos, as pessoas dirão para as montanhas, por favor, caia sobre nós. Você viu que as pessoas estavam tentando fugir daquela pedra. Mas no final dos tempos, a aflição será tão grande que as pessoas vão querer que as montanhas caiam sobre elas. Para você ter uma ideia do que vai ser a aflição. Então ele está dizendo aqui, como nunca houve desde o princípio do mundo. Então nem dilúvio, holocausto, né? Vamos falar aí da história mais recente, holocausto onde os judeus foram dizimados. Nós temos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as guerras, peste bubônica que levou milhões lá na Europa. Tudo que você já viu nos livros de história, tudo isso, pandemia, você viu o pânico que as pessoas ficaram por causa de um vírus invisível, não é? Jesus está dizendo aqui, o que está por vir nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Então, estes sinais são o alerta de Deus. Quando alguém quer avisar outro alguém, dá um sinal. Os sinais são avisos de Deus. São avisos. Não é para que as pessoas tenham o mal, é o contrário. Deus quer avisar para que as pessoas estejam preparadas. Preparadas. Jesus fala neste capítulo que ele diz lá no versículo 44,
estai vós preparados também. Estais vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quer dizer, quando ninguém pensar, quando todo mundo estiver dizendo assim, não vai ser agora não, é ali que vai ser. Então, como nos dias de Noé, quando as pessoas seguiam com suas vidas e achavam que quem falava deste assunto era maluco, assim será no final dos tempos desta vez. A mesma coisa, repetição em muito maior escala. Então, quando você ouvir as pessoas falarem, não, isso é normal, guerra sempre houve e tal, e sempre aconteceu isso, e a humanidade está aí, e não aconteceu nada demais, já falam isso desde a minha avó, desde a minha bisavó, eu venho ouvindo isso, e nunca acontece nada. Tá bom, isso é exatamente o que vai acontecer. A palavra de Deus mostra que Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador. Ele dá os sinais para avisar. E quem tem juízo? Quem tem juízo? Quem tem um pingo de juízo, um pouquinho de inteligência, presta atenção aos sinais. Procura entender, procura ouvir, procura avaliar, procura pesar e se preparar. Porque a salvação é para os vencedores. A salvação é para os que creem, não para os que duvidam. A palavra de Deus está aí. As profecias, desde milhares de anos atrás, vêm se cumprindo, uma a uma. Estão aí para as pessoas, quem quiser ver. A maioria tem uma Bíblia em casa, mas ninguém abre para ler. Então está ali, ninguém pode dizer que não tinha acesso. Então quem quiser está sendo avisado. Agora, quem quiser ignorar, que faça isso por sua própria conta e risco. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!